Como monetizar seu propósito de vida? Rapaz, eu fiquei devendo escrever esse livro. Já foi 60 e poucos livros, eu não escrevi esse ainda. Ou escrevi, não, né? Mas te dando a resposta. Por exemplo, meu propósito de vida é fazer as pessoas se destravarem e ativar a identidade, certo? Eu faço isso em múltiplas frentes, com múltiplos negócios. Só que eu não entendia isso. Eu trabalhava numa coisa e pensava assim, eu vou trabalhar aqui para eu poder realizar meu propósito. Só que o trabalho sempre é para aprendizado, nunca é para bancar outra coisa. É para aprender. Por exemplo, o salário, que é SLT. Salário é para você enquanto você está aprendendo ou crescendo. Aprendeu e cresceu e acabou, não está aprendendo mais, não está crescendo mais, você tem que sair no outro dia. Mas não é assim que funciona a minha vida. Só para vocês entenderem, não é todo mundo que me ouve que vai fazer, certo? Sim ou não? Sim. Teve um dia que a mulher me processou. Ela assistiu uma palestra, largou o emprego dela, foi empreender, deu errado e me processou. Aí eu fiquei assistindo o juiz falando, é inacreditável. Tem um cara que me ouviu também, ficou impotente sexual. Deve ser por causa da medalha do imbrochável, não sei. O que acontece? Não tem lógica a pessoa fazer um negócio desse, sim ou não? Tem gente que faz, cara. Tem gente que dá desculpa para tudo. O juiz falou, mas você não empreendeu porque você quebrou lá, deu errado, porque você não sabe nada de empresa. Mas cadê? Aí ela vinculando, era uma live aberta, né? Aí a pessoa veio com a conversa dessa. Eu falei, cara, por que tem gente desse jeito no nosso país até hoje? Então a coisa é muito simples. Para monetizar o propósito, tem que ter coragem. No que você estiver fazendo, se você não estiver crescendo e aprendendo, para o que você está fazendo. Sintoma de quem está fazendo, ganhando salário. Salário para mim, desde quando eu fui funcionando, é ajuda de custo enquanto estou crescendo ou aprendendo. Se eu perder as duas coisas, ou se eu não tiver nenhuma, acabou o jogo. Ou seja, para monetizar o propósito, o seu propósito, ele necessita que você cresça. E ele necessita que você aprenda. Você começou a fazer essas duas coisas bem feitas, você já vai conseguir estar no negócio que monetiza aquilo. Então, tudo que você faz na vida dá para monetizar o propósito. Porque você não encara que a fase de aprendizado faz parte do propósito, você está sendo preparado. Davi foi preparado como musicoterapeuta, cuidando de ovelha, matando leão, matando urso. Olha para você ver que tanque é doido. Deus chamou ele para ser rei de Israel. Um dia ele peita o filisteu lá, o Golias. Olha o que passou na cabeça dele, grau de facilidade. Vocês estão com medo desse cara? E o povo de Israel, do exército, Abner, Saul, estamos tremendo, como é que nós vamos ganhar desse cara na espada? Ele nem fez conta de espada. Olha o que aconteceu, para você ver que tudo faz parte do propósito. Ele foi treinado a defender as ovelhas do pai, dos irmãos e da mãe dele. E ele com uma funda matava urso e matava leão que vinha para cima. Quando ele vê o Golias, olha que engraçado, o profissional de guerra, capitão de guerra Abner, e o rei de Israel chamado Saul, quando vê aquilo fica maluco. Ele fala, como que nós vamos vencer o Golias? Ele nem lembra de espada, nem lembra de armadura. Ele fala, um cara desse tamanho do urso, moço. Eu taco a pedrada nesse cara, quer ver? Aí o Saul, não, vem cá, põe minha armadura. Aí pôs lá, o menino ficou assim, não, mas o que eu tenho a ver com isso? Ó, para você ver o que é a facilidade do propósito. Tudo que você está sendo preparado hoje, valoriza isso. Faz parte do propósito. Eu não fui atender, deixa eu dar um overview, ou um review na minha vida. Eu não fui atendente de call center por acaso. Eu amei resolver o problema dos outros. Hoje eu tenho um ouvido de ver o problema da pessoa. Eu atendi mais de 10 mil ligações, chefe. Então não foi por acaso. Eu não fui instrutor de treinamento por acaso. Olha o que eu estou fazendo aqui hoje, ensinando, e eu destravei, foi sendo instrutor de treinamento, lá na Brasil Telecom. Eu lembro que um amigo meu andava comigo, sabe o que ele falou? Eu falei, eu vou fazer parte aí, eu vou me cadastrar nessa vaga. Aí ele falava assim, você não dá conta, fica nervoso, fica gago. Aí eu fiz por raiva que eu fiquei dele. Não estou brincando não. Aí eu desenvolvi uma grande habilidade da minha vida, uma das 5 principais. Aí eu fui trabalhar no RH da Brasil Telecom. Fui supervisor de RH. Aí eu desenvolvi outra das 5 principais, vai ouvindo, que é recrutador. Fiquei 4 anos cuidando de recrutamento e seleção. Então eu sou uma máquina para fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Aí depois
virei coordenador de operação, aí desenvolvi minha parte estratégica, depois virei gerente, virei executivo e fui tocando o terror. Só que não aprendi a arte do network, eu tive que aprender fora dessa companhia. E fui desenvolvendo isso. Então é o seguinte, o propósito, a gente acha que o propósito é o fim, não é o fim. O propósito é o meio. Eu vou adquirindo sem saber que é para isso, tá ligado ou não? Eu fui promotor de um evento uma vez, aí fui 2 vezes, fui 3 vezes. Hoje uma das coisas que eu mais faço é evento. Então, todas as coisas foram sendo desenvolvidas, chegou no dia de hoje. Aí hoje eu tenho habilidade para cumprir, mas eu já estava fazendo isso antes. Eu estava sendo pago no meu propósito, só que eu não sabia. O Marcos deu uma brilhante palestra uma vez lá no Goiânia Arena, com 16 mil pessoas lá. Aí ele perguntou para mim, qual palestra que eu dou? Eu falei, anota o nome da sua palestra, foi muito massa. A palestra é, cumprir o propósito sem saber que era o propósito. Tem muita gente que está cumprindo o propósito sem saber que é o propósito. Isso é brilhante. A pessoa acha que pelo sonho dela, não é seu sonho, é um propósito que Deus colocou aí dentro, você que não sabe ler. Putz. Mas a parte boa é, você fez. Cara, isso é brilhante. Propósito é para aquilo que a gente nasceu para fazer. E tem 3 classes de propósito, né? O método IP é uma explosão por causa disso. É a parte mais importante, a identidade e o propósito. Tem 3 classes de propósito: o original, a ressignificação dos bloqueios emocionais e as atitudes, as decisões, desculpa. O que eu mais tenho pavor são as decisões que eu tomo, porque eu posso colocar na minha vida um propósito que Deus não me chamou, entendeu? Simples. Pode acontecer. Uma decisão minha faz eu entrar num propósito que não é meu. A ressignificação é minha, tá cravada dentro de mim. A original não tem como discutir. É governar sobre todas as coisas. Fechou?